Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Márcio Brant, que é CEO e fundador da WePod, produtora de conteúdos focada na inteligência em podcast para grandes marcas. Márcio é produtor musical há 15 anos e membro da Latin Grammy Academy. Vem se dedicando também a impulsionar e acelerar várias carreiras independentes e já estabelecidas, através da aprendizagem com uma metodologia própria de gerenciamento de carreira artística. Além disso, Márcio tem experiência acadêmica de 20 anos nas áreas de sound design para animação, games, marcas e cinema. Uma conversa entre dois caras que amam o som. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre eu começo contando como é que o meu convidado chegou aqui. Isso aqui foi uma mensagem de uma agência de comunicação. Tem um cliente, não sei o que Peppa Pig, é podcast. Opa! Deixa eu ver do que se trata. Entrei em contato. Como a figura não é daqui de São Paulo, a gente demorou um pouquinho para conseguir se arrumar aqui, mas no fim deu tudo certo, então vamos hoje ao nosso bate-papo aqui. 3 perguntas para começar o programa, são aquelas que você não pode errar, o resto você chuta à vontade, essas 3 você tem que seguir na linha, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Primeiro prazer, né, estar aqui com o Super Luciano, aqui no Leadercast. Bom, Márcio Brant, 42 anos, e qual a terceira? O que você faz, cara? Cara, eu trabalho com áudio, desde que eu me entendo por gente, assim, há muito tempo, né? E atualmente estou fazendo podcast, que é a grande parte da minha vida aí, mas trabalhando com áudio. Esse sotaque teu é carioca, né? Super gaúcho. Carioca lá de Minas, carioca de Minas. Já entrou aqui com trem, já foi pra lá e pra cá. E esse sobrenome Brant, então, cara, meu Deus do céu, tem alguma coisa a ver com o Clube da Esquina? Pois é, o Fernando Brant é primo do meu pai. Ah, que legal. Né? Então, eu falo que assim, lá em Belo Horizonte você balança a árvore, cai uns 5 Brant. Então, todo mundo tem alguma coisa a ver com o Clube da Esquina, tem a ver com música, né? A música está muito entranhada na história do mineiro, né? É impressionante aquilo, cara. E na minha família é assim, e é desse jeito. Eu sou daqueles caras que cresceu com o Clube de Esquina, né? Fez parte da minha juventude. Você sabe que eu tenho uma tese aqui que é o seguinte: o melhor filme da tua vida, a melhor viagem da tua vida, a melhor música da tua vida é aos 20 e poucos anos de idade, enquanto você tem de 20 a 30. Naquele momento acontece, né? Não porque seja a melhor de verdade, mas é porque o momento que você está vivendo da tua vida, cara, você é um buraco negro, você está assimilando o mundo numa velocidade brutal, e de repente entra uma música e aquilo, cara, muda, a tua vida fica em função daquela música, né? E uma delas, na minha época, foi o Ramalhete, né? Tavito também era da turminha toda lá, né? Total. E aí quando ele morreu, eu fiz um programa para ele, eu fiz um Café Brasil especial chamado Rua Ramalhete, ficou lindo o programa, puta homenagem para ele. E aí um pouquinho depois eu fui para Minas fazer uma palestra, tava lá palestrando, aí terminei de fazer o evento, tudo, saí com o cara, falei, vem cá, bicho, a Rua Ramalhete é longe daqui. Cadê a Rua Ramalhete, né? Ele, é meio fora de mão, nós estamos indo, eu falei, bicho, você se incomoda de passar lá? Não, eu passo lá. Aí parou e eu subi 3 quadras andando na rua, até achar a plaquetinha que tem na rua lá, na Rua Ramalhete, tá? E a sensação de estar na Rua Ramalhete, onde o Tavito contou aquilo. Então, todas as histórias contadas, né, nas músicas do Clube da Esquina tiveram a ver comigo. Então, uma cultura mineira e tudo mais está entranhada aqui. Mesmo que eu sendo de Bauru, interior de São Paulo, mas Minas está no coração, né, cara? Cara, uma das grandes felicidades que eu tive recentes, a gente teve agora recente o musical baseado no livro do Marcinho Borges, né, O Sonhos Não Envelhecem. Sim. E eu tive a oportunidade de assistir lá em Belo Horizonte, natural, lotado, sessão lotada, aquela coisa toda e tal. Mas eu tive no Rio, eu estava no Rio e consegui assistir. Um alvoroço, lotado, e todo mundo cantando, louco, assim, realmente emocionados com essa história. Sim. E ali eu fiquei pensando, cara, essa história não é uma história de Minas Mineira, somente. não, cara. É um movimento musical, Sim. o mais importante que a gente viveu, um dos mais importantes do Brasil, e que toca muitas pessoas mesmo, né? E eu que já tive a oportunidade também de viajar com Bituca vários lugares no mundo, assim,
Cara, das coisas mais bizarras, talvez, assim, né? Aquelas coisas bizarras que acontecem na vida. Você que nasceu em Vênus. Bituca é o Milton Nascimento, tá? Vulgo Milton Nascimento, né? Bituca foi fazer um show em Tel Aviv, Israel. Tava lá e, cara, era incrível você ver um monte de gente que não fala português. Uma outra cultura cantando e chorando e se emocionando com aquilo. É de arrepiar, brother. Pois é. É de arrepiar. Você fala assim, não, sou do mundo, sou Minas Gerais, né? Exatamente. Algo tem ali, essa coisa sagrada da música, né, cara? A música é isso. Você está falando agora, eu me lembrando o Brasil teve vários movimentos assim, né? Tem o movimento da Bossa Nova, tem o movimento o pessoal lá da Bahia, a turma dos baianos que vem, né? Sim. Então teve várias ondas que vieram de vários lugares, né? E cada uma delas traz dentro dela embutida uma cultura que você não consegue... Cara, você não consegue ouvir Bossa Nova sem imaginar o Rio de Janeiro, sem imaginar os anos 50, imaginar um Brasil diferente, né? Você não consegue ouvir as músicas dos baianos, aquela coisa da baianidade, sem ter uma malemolência. Tem uma cultura embutida. A de Minas é assim. Só que Minas, cara... Minas é o Brasil condensado, aquilo. Que se pegar Minas Gerais e olhar, fala, Minas Gerais... Tem tudo ali. Se você pega Minas aqui embaixo, Juiz de Fora, aquilo é carioca, cara. Carioca. O time do coração é o Flamengo. Juiz de Fora é um bairro do Rio, né? É o Rio. Você vai pro norte de Minas, cara, aquilo é Nordeste. Aquilo já é Nordeste do Brasil, né? Você vem aqui para baixo, perto de São Paulo, aquilo, Uberaba, aquilo é São Paulo aquilo ali, né? Você vai no Triângulo. Você já tem Mato Grosso e tudo. Então, isso. O Brasil tá ali. Não à toa nas eleições. O pessoal usa Minas Gerais como referência. O que der em Minas vai dar no Brasil. E você sabe que é muito interessante, você está falando isso do que acontece, eu já ouvi isso de alguns artistas, de que eles testam, Chico Buarque é um cara que faz isso, ele testa a turnê em Minas, em BH, ele começa a turnê lá, a Bebel Gilberto falou isso uma vez, testando uma turnê, falou, eu começo em Belo Horizonte, porque se vai mal... Sim. Vai dar mal, vai dar ruim. Eu tinha ouvido que o pessoal começava... O Jô Soares falou uma vez que ele começava em Curitiba. Porque é o pior público do Brasil, ele falou. É o pior público do Brasil. Por ser um público frio e muito crítico. Então ele falou, cara, se der certo lá, vai dar certo em qualquer lugar do Brasil. Exato. BH tem isso, assim, de realmente... O público também é crítico. A gente não tem tanta produção, assim, né, quando vai... Né? Óbvio que São Paulo tem muito mais coisa, Rio tem mais coisa e tal, mas na hora que vai o pessoal fica assim, atento, crítico a detalhes de produção, de cenário, de iluminação, de som, crítico alto nível. Sim, é isso aí. Você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em BH mesmo? Nasci em BH. A vida inteira lá? Vida inteira lá. Tem irmãos? Cara, tem uma irmã de pai e mãe, né? E mais 3 agregados de padrasto e tal. Então a família de 5 pessoas aí que vieram chegando e viram um familhão. Minas tem disso também, né? Aquela família mineira, tradicional. O moço mineiro não tem nada igual. Pouca comida, né? Aquela comida que ninguém gosta, aí, né? Desse jeito. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Ou fazem o quê? Cara, meu pai, ele é administrador, né? Trabalhou em mineração durante 40 anos. Em Minas? Na Samarco, Trabalhou na Samarco. E minha mãe, professora, depois psicóloga, e depois uniu a psicologia trabalhando em prol da educação, né? Como ajudar crianças, adolescentes a se darem bem na escola, então se guiou por aí. Meu padrasto depois veio complementando a minha educação aí, ele é médico, oncologista, e aí... Seguiu-se... Seu pai separou da sua mãe, morreu, o que foi? Não, separou. Separaram? Eu tenho pai, mãe, padrasto, madrasta, que beleza. Eu tenho a família inteira. E minha madrasta é advogada. E que complementaram. Chegaram numa idade, quando eu tinha 10 anos, né? Então, chegaram complementando, então... Você tem 2 casas para correr, então? 2 casas para correr. É maravilhoso. Que legal, cara. e aí vem, com o seu padrasto, vem 2 irmãos, é isso? Vem 3 irmãs. Vem 3, já vem com as irmãs. Já vem com as irmãs. Eu falo que ele pegou a merendeira, né? Assim, ele casou com a minha mãe já com a mala pronta, com 2 filhos, e ainda trouxe 3. Mais 3. Que idade você tinha? Eu tinha 10. Você tinha 10, de repente ganhou 3 irmãs? 3 irmãs, cara. 3 irmãs. Eu sou o único homem aí
da história. E as irmãs estão aí. Cara, advogada, que enfermeira. Que evolução deve ser isso? Evolução. Como é que é isso na cabeça de um moleque de 10 anos, bicho? Cara, você sabe que essa responsabilidade veio depois, né? Eu nunca, de olhar para as irmãs, de ver aquele tanto, as irmãs saindo, os namorados chegando, as namoradas chegando também. Então, assim, muito carinho, né? Porque eu acho que eu abracei todas, assim, cada qual ao seu modo, entendo como irmã todas. Claro. Porque é isso, né? Quando o casal separa, eu entendo isso, né? Hoje casado e pai também que sou, né? Quando o casal sai num momento desse, meu filho coincidentemente está com 10 anos, mas eu tô sem separação agendada, né? Eu vejo que é um momento que você olha assim, cara, a casa encheu, a casa tem mais gente, tem mais coisa e tal, e o seu papel ali de irmão, né, vai sendo formado, né? Sim. Que era uma passar para mais gente. Qual era o apelido que você tinha quando era criança? Pô, cara, legal essa pergunta. Eu já fui o presuntinho, cara. do Tiny Toons, cara. Eu já fui o presuntinho. É engraçado que eu nunca fui chamado de Márcio, né? Eu sempre fui chamado de Marcinho, pra sempre. Né? Pra quem tá nos escutando aí, né? Eu sou um cara alto, de 1,90 m, né? Então, eu sempre fui o Marcinho e continuo sendo o Marcinho, né? E eu lembro que o presuntinho, cara, eu era gordinho, não que eu fiquei sarado, né? E era baixinho e gordinho, cara. E ficou Virou presuntinho. Virei presuntinho, cara. Assim. E era muito doido essa coisa de apelido, né? E numa época que a gente não falava de bullying, né? Assim. Não, cara. Pelo contrário, o bullying era parte da educação pra vida, parte da educação pra vida. Vai pintar o bullying, você vai se ferrar e se vira, moleque. E aí, se vira. E hoje isso virou um negócio. Meu Deus do céu. Foi chamado de presuntinho hoje. Pô, você tá tendo isso, tá tendo aquilo. Sim. O que o presuntinho queria ser quando crescesse? Cara, começou aos 15 anos, quando eu lembro disso porque foi a primeira vez que eu fui pra terapia, né? Porque eu queria ser astronauta. Acho que toda criança, né? Todo adolescente quer ser astronauta. Mas eu era um pouco freak porque eu tinha um caderno que eu desenhava os foguetes. Eu tinha uma Barça em casa. Sim. Barça, para quem não sabe, também era uma enciclopédia de 15 volumes. Alô, geração Z. Alô, geração. Houve um tempo em que não tinha Google, tá? Então a gente vivia. Então respeite seu pai e sua mãe, porque eles cresceram e fizeram a vida deles sem Google, tá? Exatamente. E eu lembro que na sessão de astronomia e tudo mais, e eu lembro que meu padrasto também comprava Super Interessante, que era uma revista maravilhosa, né? E aí eu comecei a falar, pô, que legal que é o foguete. E eu desenhava os foguetes. Só que assim, isso nunca ia rolar porque eu tenho labirintite, eu não gosto de altura e tá tudo errado, né? O tamanho para ser astronauta você tem. Tem, tá tudo certo. Tá pequenininho legal, não vai dar problema para ninguém, né? Exatamente. Mas aí depois de um tempo, eu falei assim, não, vamos depois de muita terapia, né? Vamos aterrissar na Terra e ver exatamente o que a gente vai fazer. E música sempre teve na minha vida, né? Assim, meu padrasto me deu meu primeiro violão com 15, compus muito, compunha todo dia, o tempo todo, e muita composição, aquela coisa toda. E eu falava, cara, a música tá ali, mas a terapia me ajudou a colocar a música como academia, como assim, eu posso ser músico e fazer uma faculdade e viver disso. Eu acho que esse foi o ponto, assim, né? De que música não era só a bandinha, a minha banda de adolescente. Por que você foi parar na terapia com 15 anos de idade, cara? Cara, dúvida. O que eu quero fazer da vida? Mas assim, você perguntou, pai, mãe, não sei. Era tipo... bota esse moleque num terapeuta. Tinha um negócio, como é que era o nome? Mãe, filho de psicóloga, né? Todo o caminho é a terapia, né? Mas agradeço minha mãe por isso. Mas o ponto o ponto da terapia foi muito aqueles testes vocacionais que tinham, né? Sim. E aí o meu teste deu um monte de coisa. Aí o caminho foi minha mãe falar assim, não, cara, vai pra terapia e tal, e conversa lá. E aí foi maravilhoso, agradeço ter ido pra terapia, que foi o momento que legal. De conversar sobre esses pontos, né? E o momento certo, né?
E o momento 15, certo, 16 15 para 16 já estava indo para... Você vai tomar decisões do teu futuro ali. Né? E tinha a história da banda, né? Acho que todo bom mineiro sempre teve uma banda, né? Assim, umas que deram certo, outras que deram errado. Uhum. Né? Algumas poucas deram certo, né? Muito certo, Jota Quest, Skank, Pato Fu, Sepultura, né? E tal, bandas nacionais. Mas a gente tem muita tradição de banda de garagem, de estúdios de ensaio em Belo Horizonte, né? Sim. E eu tinha uma banda, nome Lobo Guará, era o nome da banda. Lobo Guará. Lobo Guará. E mal sabia eu que queria acabar a banda, porque o Lobo Guará entrou em extinção, né? Pior nome de banda não existiria, né? Uhum. Mas é isso, assim, a banda, foi um momento da banda, de falar, cara, e aí, eu vou viver da banda, vou investir nisso aqui, ou vou fazer vestibular? Ou vou estudar? E aí foi um momento que a terapia me ajudou a falar assim, cara, não que eu vou viver da banda, mas que a música... Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Sim. E graças a isso a coisa vem acontecendo. E você foi fazer o quê? Definido, cara, isso, você foi fazer uma faculdade de música? Formei em música, fiz licenciatura em violão e em seguida fiz meu mestrado em trilha sonora para cinema. Tá. Foi seguido assim, já passei a graduação inteira pensando no meu projeto de pesquisa e já entrei no mestrado, então 6 anos já era mestre. Uhum. Mas tem um passadinho antes da faculdade de música que eu não conseguia passar no vestibular, né? Porque era sempre foi um vestibular muito concorrido. Eu vim aqui para São Paulo, fiz USP, FUVEST, né? Para fazer música aqui também? Para fazer música sempre aqui, música. Sempre música. Fiz vestibular, eu lembro que eu fiz, primeiro vestibular meu eu fiz o FMG, eu fiz USP e fiz Unicamp. Uhum. E passei nos 3. Aí, passei nos 3 assim, na primeira etapa, né? E aí falei, cara, não vou mudar de cidade não, acho que eu vou ficar em Belo Horizonte mesmo. E aí fui pra, beleza, fiz tirei um notão e não passei. E aí eu comecei a entender a prova de aptidão, que é um trem complexo, assim, é tipo 1 em 1 milhão, né? Porque você tirava uma nota muito grande, mas são poucas vagas. Sim. E aí eu passei 3 anos fazendo vestibular, quase uma faculdade fazendo vestibular. E aí eu fui fazer publicidade. Eu falei, cara, não vou ficar mais 1 ano em cursinho não, cara. Eu fiz 2 anos de tentativa, falei, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Vou para uma faculdade, fazer alguma faculdade, cara. Senão vou tirar diploma de cursinho aqui, não vai dar certo, né? E fiz publicidade, pensando, falei, cara, acho que publicidade pode ter a ver. Porque eu tinha essa coisa sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de trilha sonora. Falei, cara, acho que tem a ver com isso aqui. Fui fazer publicidade. Aí fiz 1 ano e meio, e fui fazer vestibular de música escondido dos meus pais. Falei, ó, vou fazer, passei, toma aqui, passei, tá tudo certo, mas continuei fazendo por baixo dos panos o vestibular. E aí quando eu passei, no ano seguinte eu passei em música. Falei, ó, galera, pois é, tem uma boa má notícia. A boa passei no vestibular. É que eu passei no vestibular, a ruim é que eu tô largando publicidade, porque eu vou investir total, é uma faculdade que te puxa muito, né, assim, ficar o dia inteiro na faculdade, e como as disciplinas são teoricamente de graça, né, então você acaba fazendo muita coisa. Quando você se forma, você sai o quê? Você sai bacharel em música? Pois é, você tem duas. Você sai o quê? Você tem tinha, né, 2 linhas, depois criou-se a terceira. Você tinha bacharel em algum instrumento e licenciatura. Pronto. Então você podia, por exemplo, ser bacharel em trombone, bacharel em percussão. E onde vai trabalhar um cara desse, cara? Um bacharel em trombone vai ficar à disposição para fazer trilha sonora em... Vai entrar em orquestra, vai fazer concurso para orquestra, tocar em alguma banda, professor, então normalmente são esses caminhos, né? Normalmente o mais querido é orquestra, que é onde entram os concursos, né? E muitos também querem ser professor e tudo mais, que também entra na área de concurso, né? Uhum. E aí a faculdade de música uma coisa que eu, né? Até hoje a Federal de Belo Horizonte é a melhor universidade de música do Brasil. Então também um dos motivos de ter ficado lá. E tinha licenciatura, que era o que eu queria, de alguma forma eu queria também. Eu nunca fui assim, o melhor violonista, o melhor instrumentista do mundo. Falava, cara, eu não quero ser músico concertista,
né? Eu quero usar a música em prol de alguma coisa e tá ali dentro do universo e tal. Falei, cara, vou fazer licenciatura. Porque aí pelo menos eu saio de lá, eu vivo esse universo da universidade, da academia e também posso ser professor. Sim. Era o que eu imaginava ali naquele momento, né? O que viria a ser, e aí tem muito a ver com a sua pergunta, né? Tá, e aí o que faz? Esse é a grande incógnita das porque pessoas. O músico, pra mim, cara, o mundo da música é que nem jogador de futebol. Tem um Neymar para 2 milhões de caras brigando o dia inteiro para ganhar um dinheirinho pequenininho, né? E a música é muito parecido, né? Quer dizer, para cada eu não vou nem no Caetano Veloso, cara, sabe? Para cada cara que estoura aí, para cada Ludmilla, entendeu? Tem sei lá quanto, eu falei Ludmilla aqui em homenagem a ela ter esquecido o hino ontem, né? Ontem lá, né? Pois é. E a cara de pau dele depois dizer que foi o som que apagou o som do microfone, né? Mas para cada Ludmilla tem 10, 20 mil meninas iguais a ela que não vão acontecer nada, vai passar o resto da vida cantando num barzinho e não vai acontecer nada, né? Então é uma coisa que na hora de você fazer uma escolha, né? Você vai olhar, se eu vou escolher ser médico, eu não estou mirando num médico estrela, até porque nem sei se tem, né? Não tem esse espaço na mídia toda, né? Mas se eu for um bom médico, eu posso garantir fazer minha vida aí sendo um bom médico. Se eu for um bom músico, nada garante que eu vou conseguir ter a sustentação lá na frente, né? Luciano, você está falando uma coisa que é o seguinte, inclusive é um dos pilares da minha vida. Eu acho que quando a gente tem filho, depois você começa a ficar pensando em legado, né? O que você vai deixar, aquela coisa toda. E cada vez mais eu tenho visto que esse é um dos legados, assim, e tem a ver com a sua pergunta de o que o músico faz. Uhum. Cara, a gente vive num país em que o empreendedorismo, ele é nulo. Sim. Né? Não se ensina isso nas universidades, e aqui eu nem estou falando da música só, qualquer uma, né? O médico sai sem saber ter um consultório, advogado sem saber ter um escritório, e o músico não seria diferente. E hoje uma das coisas que eu trabalho muito é isso, assim, a música ela sempre ficou no lugar do lazer, num lugar muito, é a arte, o cara fala, cara, peraí, mas como é que eu vou pagar meus boletos com isso aqui? E eu tenho honra de falar, cara, meus boletos são pagos com a música desde sempre, cara. Legal. Como que eu configurei a música para ajudar a me pagar os boletos, que é a minha questão. Lembra dos disquinhos coloridos? Pronto. Um dos mais importantes lá era a cigarra e a formiga. Que era exatamente essa discussão, né? Era essa discussão. Cigarra, o que ela faz? Ela canta, quando chega o inverno não tem comida, ela morre de frio. É isso. Né? E tinha uma pegada lá dessa. O artista, nós não precisamos dele, acabou o dinheiro, corta a verba do artista, tira a grana deles e o mundo não precisa de artista, né? Pois é, cara, e isso pra mim eu acho que é um dos grandes problemas, assim. Tem um caso que aconteceu comigo que eu fiquei muito impactado. Eu fui para um congresso de música e negócios em Nashville. Eu tinha, deixa eu ver, isso tem 2017, então tem 6 anos. Eu tinha 36 anos. Uhum. Eu cheguei lá, meu querido, tinha uma garotada de 17 a 20 anos sabendo tudo de negócio e música, cara. Tudo. Não era um congresso de tocar. Era um congresso de negócio, de direito autoral, de como entender né, a gente tava discutindo coisas assim, que nem estava chegando aqui ainda, sim, de como que ia ser o cálculo do streaming, como que o negócio ia rolar, como é que você ia pagar, com a diferenciação de cadeia produtiva, como que você gerava, como é que era uma economia criativa. Menino de 18 anos, cara, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um salto de qualidade que nosso país ele precisa ter com relação à música. Eu faço várias palestras em universidades para falar assim, galera, vocês passam 4 anos da faculdade treinando repertório, tocando. Eu tenho que terminar o curso sabendo essas músicas aqui. O cara do trombone, ele tem um repertório para cumprir até o final do curso, por dificuldade. Maravilha. Mas o quanto de tempo que ele passa pensando como é que ele vai pagar os boletos dele? Ele não pensa, cara. Nem os professores estão pensando. E esse é o lado, eu não quero dizer sujo, porque sujo é muito feio, ele não é sujo, mas é o lado não artístico da coisa, né? Então eu tenho a coisa da arte, porque você está falando muito próximo do meu trabalho, da minha vida, sempre foi assim, como cartunista, né? Depois eu passei um período como executivo de uma indústria, onde aposentei toda a área. Depois, quando eu voltei para o mundo que eu estou hoje,
É exatamente isso, cara. Tem um lado do artista, que é sentar ali, produzir um podcast, escrever um podcast, gravar o podcast, que isso é sensacional, né? É muito legal. Mas isso é um pedacinho só do tempo, cara. A outra maior parte do tempo, que eu pratico muito menos do que eu precisaria praticar, é exatamente lidar com essas coisas mundanas, né? Cara, como é que eu vou vender isso? E tem que lidar, cara. Como é que eu vou mostrar pro cara o valor que eu tô fazendo tem? Porque tem um valor que é inestimável, cara. Você não consegue botar preço. Como é que eu boto preço num episódio de podcast que eu botei um cara chorando? Ontem escreveu um cara pra mim dizendo o seguinte, que ele me segue porque ele adora meu material todo e porque uma vez eu dei um conselho que mudou a vida financeira dele. Legal, hein? Eu falei, o quê? Vida financeira? Eu não entendo picas de economia, cara, não sei nada de vida financeira. Eu nunca daria um conselho da área financeira, mas alguma coisa eu falei em algum programa que botou esse cara e ele entrou num trilho tal, ele falou, cara, isso mudou minha vida financeira, né? Como é que você põe preço num episódio que causa esse tipo de impacto na vida do cara? Não tem. Né? Então, uma coisa é o seguinte, cara, tem uma música que faz parte da minha vida, mora no meu coração. Toda vez que eu escuto essa música, meu olho enche de lágrima, porque ele me remete a um momento, me volta atrás, eu vou lembrar de coisa, me dá uma emoção que, cara, tem vezes que o meu cérebro pede, pelo amor de Deus, cara, toca, eu preciso procurar, e eu tenho que tocar aquela música, que é a mesma coisa que eu preciso comer um sorvete de chocolate, cara, pelo amor de Deus, a música é igual, eu preciso ouvir aquela música, e aquele momento que eu escuto aquilo me dá um prazer, me dá uma sensação. Bota preço nisso. Cara, e eu vou além, sabe, Luciano? Qual que é o problema você botar preço nisso? Não tem nenhum. Nenhum, aliás, cara. Não deveria ter nenhum. Não deveria ter. Não deveria ter nenhum. Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Depois de 18 anos como podcaster, né, aconteceu um negócio inusitado. Há uns meses atrás entra uma mensagem para mim, pô, Luciano, sou seu ouvinte, tá, adoro ouvir você, eu sou você há 10 anos, pá. É o seguinte, cara, eu vou casar e eu queria saber se você podia celebrar o meu casamento. Que legal, cara. Eu e minha noiva, a gente ouve você, a gente adora, então é muito louca essa ideia, eu sei que eu já tenho, eu tô te perguntando se você toparia celebrar o meu casamento. Foi um pedido tão inusitado, tão maluco, que eu topei. Imaginei. Falei, claro que eu vou, né? E aí ele, a gente procurou celebrantes para contratar, os caras cobram tanto, é assim, eu estou disposto a pagar tanto. Aí eu falei, não, cara, eu vou na boa. E o cara, então, ele me contratou, eu fui contratado para celebrar um casamento, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Fui lá, celebrei o casamento, foi fantástico, pô, foi muito legal, foi engraçado, foi completamente inusitado, foi legal para eles, legal para mim, mandaram para mim uma mensagem maravilhosa, emocionado e tudo mais, né? E depois eu botei num grupo nosso lá, pô, cara, e aí a turma vem lembrar, ganhou, aí depois eu fiquei falando, cara, pera um pouquinho, o fato de eu dizer que eu fui pago para fazer aquilo, imediatamente empanou o brilho da coisa. Se eu tivesse dito, eu topei, fui de coração e fiz, seria lindo. Quando eu falo, eu topei, fui e fiz de coração, mas eu recebi para isso, então não é tão lindo. Né? E eu estava pensando nisso ontem, falando, cara, por que não é tão lindo? Né? Qual é o problema de você ser remunerado para fazer um trabalho? Né? Por que um pedreiro não receberia para subir um muro? Qual é a diferença do pedreiro subindo um muro, usando as habilidades dele para construir algo,
de eu usando minhas habilidades para construir alguma coisa, atender uma necessidade que alguém tem. Não tem diferença nenhuma, cara. Por que eu remunero um? Por que não remunero o outro? E essa discussão toda veio com uma puta força quando eu comecei a lidar com monetização de podcast. Vou monetizar podcast, começou uma puta gritaria, né, cara? Imagina que eu vou pagar por um treco que é gratuito, né? É. E aí começou uma tremenda de uma briga que foi botar preço. Coisa que eu acompanhei com amigos meus que são músicos a vida inteirinha, cara. O cara, bicho, como é difícil botar preço naquilo que eu faço. Ah, cara, pega o violão aí, toca no boteco lá, eu te dou R$50 e um prato de comida e tá feito, né? Eu falo, não, bicho, espera um pouquinho, não é assim, né? Isso que eu vou entregar para você é um produto. Esse produto deu um puta trabalho para conseguir fazer, precisa de uma habilidade, e se ele for bem feito, ele merece ser bem remunerado. Qualquer tipo de trabalho deveria ser. Mas tem uma cultura aqui que não é. E música é assim, né? Tem uma música frase tem uma frase de um conhecido, né? Não vou nem falar amigo, não. Em BH a gente fala conhecido, né? Sim. Que é não me pede de graça o que eu ganho para viver. Exatamente. Mas isso, durante... Peraí, essa frase, se eu não me engano, cara, não é a Clarice Lispector, é uma atriz. Cara, como é que era o nome dela? Meu Deus do céu, uma atriz da antiga aí, que já morreu há muito tempo. A frase dela era: não me peça para te dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Pronto. É isso aí. Era exatamente isso. É isso aí, e que foi sendo repaginado ao longo dos anos. E isso, mas aí eu descobri uma coisa, depois de muito tempo xingando, né? Porque você tem aquele momento adolescente, né? Sim. Isso é um absurdo, aí você não leva o violão, porque todo mundo te pede para levar o violão no churrasco, né? Sim. Não, leva o violão no churrasco. Pô, peraí, você quer você quer um show? Aí você tem que pagar no seu churrasco. E aí eu comecei a ver que é o seguinte, isso... e tem até historicamente o César Menotti e Fabiano, né, lá em BH, eles eram a dupla que mais tocava em churrasco. Uhum. Todo mundo queria fazer um churrasco em Belo Horizonte com eles, com os gordinhos, né? César sentou aí nessa cadeira aí. Pronto, aí ó, super sério, meu amigo, meu padrinho de casamento, inclusive. Foi uma delícia o programa com ele. E aí você pensa assim, eles transformaram aquilo em negócio e virou uma das maiores duplas do Brasil, assim. Então não tem problema fazer isso, e é isso que eu ia te contar. A culpa é nossa. Uhum. A culpa não é do outro. A culpa é nossa, como é que a gente se posiciona. Sim. E é muito interessante porque, voltando aí no que você me perguntou sobre a minha escolha profissional, quando eu culpava demais meu pai, né? Falava, não, meu pai é um absurdo, porque meu pai não aceita eu ser músico. Né? Não tem isso aí. Até hoje todo mundo fala, não, mas meu pai não quer que eu seja artista e tarará. Eu faço o caminho inverso, eu falo assim, como é que você convence seu pai de que vale a pena ser artista? Quando eu virei essa chavinha, eu falei, pronto, porque é natural pro pai, e isso também foi quando eu virei pai, é natural pro pai falar assim, cara, a vida de artista será? Uhum. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que tem oportunidade? Será que não tem? O pai nasce assim, cara. Meu pai é de uma geração que é medicina, engenharia e direito, advocacia, né? Sim, olhe lá. Então é natural quando o filho... Eu quero ser doutor. Doutor. Quando o filho vai lá e decide, não, pai, eu quero ganhar dinheiro com música. Ele desespera, ele fala, cara, não sei como é que é isso. É um buraco negro, ele não sabe qual é essa história. Então, parte da gente... Por que nos Estados Unidos hoje os adolescentes escolhem ser músico, compram guitarra, compram instrumento, e isso não faz tanto alarde para o pai e para a mãe? Porque lá a coisa o empreendedorismo tá aqui. E aqui eu não estou fazendo apologia se os Estados Unidos tem que ser certo ou errado, não. Mas é a forma nossa de como que a gente lida com a música. Eu já vivi muito, assim, eu tive um estúdio durante 15 anos, estúdio de produção musical. Eu tinha alguns amigos, e aí nem sei se era tão amigo assim, que via aquele estúdio montado, bonito, e falava assim, Marcinho virou empresário. Com desdém, tipo assim, então quer dizer que música não pode dar dinheiro. Eu não posso ter grana. Uhum. E não é porque tenho jatinho ou músico famoso, nada disso. Não. Mas você entendeu? Você não pode ganhar. Então esse é um caminho que eu falo muito assim, para os músicos que estão ouvindo, inclusive a gente,
bata no peito que música dá dinheiro. Sim, eu tenho que construir uma carreira para ir. Posso pagar, não preciso. Música não tem que ser hobby. E é uma coisa interessante, né, cara? Porque depois que o cara atinge um determinado patamar e ele se torna um sucesso, é normal que ele seja o cara que ganha grana. É normal eu imaginar que esses caras de sucesso têm jatinho, passa a ser normal. Mas até ele chegar ali, cara, ele tá naquele apanhando, ele é um cara igual a mim, esse cara nunca vai ganhar porra nenhuma, não vou pagar o que eles estão pedindo, não vou... E depois que o cara vira um sucesso, aí ele detona, né? E quem disse que a grana tem que ser essa do jatinho? Não, eu tenho vários amigos, cara, que pagam a escola do filho, sim, que tem uma vida legal, tem sua casa, tá tudo certo, longe de ter jatinho. Eu vou te contar como é que eu conceito, como é que eu acabei conceitualizando essa história toda aí, que é aquela... Tem um livro chamado A Cauda Longa, né, que fala exatamente dessa... Né, e aí, lendo aquele livro, depois um dia me deu um insight, que eu falei, pô, deixa eu ver se eu consigo dividir direitinho. Então, o que eu tenho? Eu tenho o mainstream, aquele lugar onde vive a Anitta. Isso. A Anitta mora lá, o Michael Jackson morava lá, esses caras moram lá. Bilionários, ganham dinheiro que é uma loucura e onde bota a mão faz grana, né? Isso. Se você chamar a Anitta para tocar no teu churrasco, você sabe que vai custar 200 contos só para ela botar a cara dela lá, né? E olhe lá. Né? E olhe lá. Aí você tem o underground, que é onde está o motorista de Uber se fudendo para conseguir uma graninha, para conseguir gravar uma coisinha, para conseguir fazer a musiquinha dele, não consegue trocar o violão, tá fudido a vida dele, esses dois extremos, né? E no meio tem aquilo que eu chamei de meio stream, né? Bom nome. É o cara que tá pagando a escola dos filhos, tá pagando as contas dele, tá pagando um mercado, tá comendo, nunca vai ter um apartamento em Paris, nunca vai ter um avião, mas vai viver honestamente a vida dele e vai pagar as contas dele no mainstream. Tranquilo, cara. Né? Essa turma do Mainstream. Do meio stream tem uma coisa que é sagrada que a turma do mainstream lá em cima não tem mais, que é liberdade. Né? A Lady Gaga não pode ir no mercado fazer compra, ela não pode coçar a bunda no meio da rua. Não pode. Nada que ela fizer, tá todo mundo de olho ali e vão explodir, né? Eu saio na rua, ninguém sabe quem eu sou, cara. Eu sou um mané, vivo a minha vida. Então eu tenho uma liberdade que conforme eu for galgar, eu vou perder. Se um dia eu for aparecer na televisão, virar um apresentador de podcast na TV, acabou minha vida, cara. Porque eu passo a ser reconhecido, ao ser observado e a ser falado onde eu estiver. Então eu perdi, ganhei grana, ganhei fama, fiquei conhecido, mas perdi completamente minha liberdade. Né? Então, o segredo é você saber, cara, em que camada do meio stream eu tô aqui. Eu tô mais perto do underground fudido ou eu tô encostado lá em cima no mainstream sem querer passar? Eu não quero cruzar pro outro lado. Eu não quero cruzar. E eu já vi histórias maravilhosas, sabe? De cara que falou, cara, eu cresci, eu me desenvolvi, até que eu cheguei num ponto em que eu olhei e falei, cara, daqui pra frente, não sou mais eu, agora eu sou escravo das gravadoras, agora eu vou ter que gravar a música que eles querem, agora eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha e que me trouxe até aqui. Não quero. Desculpa, tô fora, e desiste de fazer a campanha de Superstar e continua tocando a vida dele na busca dessa liberdade. Você sabe que o Márcio de 15 anos, que foi pra terapia, ele queria estar no mainstream. É natural. Essa pessoa fala, não quero. Quer estar naquele lugar e tal. E é muito interessante que aí agora, quem está no mainstream, você pergunta, se você tiver a oportunidade de falar assim, cara, vem cá, microfone ligado na minha, o que você queria? Eu queria voltar a ser não reconhecido e tal, mas com o dinheiro que ele tem hoje, né? Sim, claro. Então, assim, é muito difícil, depois de um certo tempo, olhando para o mainstream, e enxergando esse meio stream que você conceituou, você começa a ver que esse lugar é muito bom. Porque você consegue ter as suas coisas, você consegue ter a sua liberdade, ganhar grana com isso, sem precisar falar assim, cara, vou fazer outra coisa que não a música, ou que não o que eu tenho vontade de fazer, porque trabalhar com o que não gosta deve ser uma bosta. Entendeu? Cara, é uma bosta quando você tem 30 anos. Quando você tem 50, é pior cara, ainda, cara.
É pior ainda, você vai ficando ranzinza, você vai e tal. E assim... É uma infelicidade constante. Entendeu? Como é que falava lá o Oder José, né? Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Momentos felizes. Aos 50, trabalhando com o que você não gosta, nem momento não feliz dá. você tem, cara. E isso eu tenho muita... eu até fiz um post outro dia no Instagram que deu o que falar, né? Dividiu opiniões aí, que é a questão do trabalho, o quanto que eu gosto de trabalhar, né? O quanto que eu gosto de trabalhar, porque eu trabalho com o que eu gosto, né? Assim, eu fui me reformulando, me organizando, né? Então, assim, acho que eu tenho essa capacidade de falar, cara, eu tinha o estúdio, eu não vou morrer no estúdio, e pandemia, se eu tivesse o estúdio físico produzindo musicalmente, talvez eu teria falido, né? Então, eu soube me organizar, soube reinterpretar ali o meu conhecimento e comecei a fazer os gerenciamentos de algumas carreiras e comecei ainda produzindo. Então, eu soube lidar... Isso pré-pandemia. Isso pré-pandemia. Isso. Você diversificou o teu negócio. Você não era só o dono de um estúdio de gravação. Isso vinha de antes. Quando veio a pandemia, e isso foi uma das coisas que eu mais falei, cara, na época de pandemia, que é essa capacidade nossa de se reinventar. Quando você está numa maré legal, né, você está ali, beleza, é uma coisa. Veio a pandemia que tirou todo mundo do prumo. Quem não consegue se reinventar, ou não consegue pensar outras formas e tudo mais, cara, tensão. O Nassim Taleb, o cara do Antifrágil, ele chama isso de opcionalidade, né? Ele fala o seguinte, se você não tiver opções, válvulas de escape, caminhos para escapar, você está fudido. Tá fudido. Vai pintar pandemia e de repente você é dono de uma churrascaria. É isso. E não tem delivery de churrasco, cara. Na tua churrascaria, você não tem. Então você nunca pensou nisso como uma oportunidade. Quando pintou a pandemia de forma terrível, cara, uma porrada de restaurante quebrou porque não tinha o que fazer aquilo aí. As pizzarias arrebentaram, porque a pizzaria é muito... O delivery é uma beleza de pizzaria, né? Exato. Ou seja, muita gente entendeu que tinha que ter organizado o seu delivery há muito mais tempo. Teria uma opção de onde sair, que é um exemplo bem... boboca, mas é um exemplo real. Que não, é real. Pega o teu caso, né? O cara que é dono de um estúdio de gravação, que vive da presença dos músicos, de demandas do mercado. Para a pandemia, ninguém mais pode ir. Como é que você faz, cara? Agora tem tecnologia, dá pro cara gravar na casa dele. Cara, mas isso não é assim. Não é. E isso. Muitos artistas fizeram gravações em casa, Sim. E editaram aqueles vídeos, parecia um mosaico. Falei, Sim. cara, isso não vai rodar. É temporário, né? Pouco antes da pandemia, Luciano, assim, eu já vinha acontecendo um movimento comigo, que era o seguinte, então, né, para contextualizar, produtor musical, diretor artístico, de show, né, adoro fazer, é muito legal, muito bacana, criei um produto que fez muito sucesso lá em BH, que era o famoso One Day. A pessoa chegava com a música no violão 9 da manhã e 5 da tarde ela já estava masterizada. Que legal. E aí o artista falava assim, como assim, bicho? Eu falei, não, e a gente criou um modelo, eu e meu antigo sócio, criamos isso e tal. Então era produção em série, né? E vamos fazendo. E era um dia um sertanejo, outro dia um gospel, outro dia um pop, outro dia um hip hop. Era uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Tá. Muito legal. O pessoal da Panela Produtora, que são muito amigos meus, né? Eles fizeram uma coisa parecida, mas mais radical que a tua. Eles chegavam de manhã, abriam o jornal, escolhiam uma notícia. Olha, muito legal. Compunha a música e no final do dia eles tinham a música pronta, gravada e tudo mais. Mas a gente fazia questão de fazer a partir do jornal, porque era para sair zerado. Abria, essa é a notícia. Pum, factual mesmo. E no final do dia saía a música pronta. Quente, notícia quente. Mas não quente. era uma prestação de serviço, era curtição deles. Curtição, né? Não, o nosso era né, transformar essa ideia para pagar os boletos. Né? Aí eu comecei a entender que num dia de produção musical, as pessoas me perguntavam demais o que eu tinha que fazer para minha carreira. Sim. Eles ficavam perguntando. Então, a gente fazia o musical, mas o tempo inteiro a coisa estava acontecendo assim. Mas, Márcio, e depois? E como é que eu faço? E como é que eu lanço? E minha carreira? E eu faço uma próxima? Eu faço como? Um monte de perguntas. Eu falei, cara, tem negócio aí. Tem 20 anos que eu tô fazendo, né? Tem, 15 anos que eu tava fazendo produção musical. Eu falei, eu sei um pouquinho desse negócio, né? E baseado, inclusive, na minha experiência, quando eu fui fazer meu primeiro disco, meu pai me deu uma grana
me viu num show, falou assim, nossa, ele é talentoso. Aí me deu uma grana boa para fazer um disco, né? Aí eu saí gastando, falei, não, vou gastar no melhor estúdio, com os meus amigos músicos, pagar todo mundo bem. E quando eu vi, o dinheiro acabou, eu não tinha nem feito a capa do disco ainda. Olha o problema do planejamento financeiro aí, não tinha. Então, baseado nesse erro, e mais depois dos 15 anos de processo, de produção, eu falei, cara, eu vou montar um método, vou ajudar a galera, o que tem que fazer, e comecei a fazer isso antes da pandemia. Então, ou seja, esse processo de reinvenção me ajudou muito na pandemia. E a iPod nasce, inclusive, desse momento. Eu estava te contando aqui no bastidor, né, que eu lembro de um cliente, meu primeiro cliente de podcast, ele falou comigo o seguinte, falou, não, Márcio, eu queria muito, adoro o Café Brasil. É o meu podcast que eu mais amo. Será que eu consigo fazer isso aqui para minha empresa? Falei, velho, conseguimos, vamos fazer, vamos organizar. E aí, só que o meu trabalho era só gravar. Eu chamava o pessoal no estúdio, gravava e tal. E certa vez a gerente de marketing me chamou, depois de 6 meses, melhor contrato da época, ganhava uma grana boa todo mês e tal, 6 meses depois, ela chegou para mim e falou assim, a gente está querendo cancelar o contrato com você, porque a gente comprou aqui 4 microfones, tem um estagiário que a gente contratou, comprou uma mesinha, e eu acho que a gente não precisa mais de você. Fiquei puto na hora. Falei, como assim? Você vai reduzindo meu trabalho, só o estagiário, 4 microfones, uma mesa. Aí ela foi e falou assim, ué, né não? Cara, tempos depois eu agradeci ela demais. Sim. Agradeci, falei, você é responsável pela empresa que eu tenho hoje. Porque a iPod, ela vem exatamente ela vem de 2 momentos. Ela vem do momento de um não ser percebido como simplesmente a pessoa que aperta o REC. Então a gente entrega um formato, né, a gente pode falar disso, assim, um formato total. E outro que é o papel que eu tinha no meu lado B, né, da produtora também, que era fazer que offline. Que é a consultoria, o consultor. Isso. É o consultor. Que é o consultor. Quando eu te compro o técnico que liga o microfone lá. Acabou. É uma consultoria. Exato. E o papel... Só para não perder o embalo aqui, uma curiosidade. Por que em vez de o iPod não chama NoisePod? Não é lá dele. Total. Não, e foi muito engraçado. Nasceu, óbvio, que a empresa chama o iPod, né? Aí eu tava numa reunião, Luciano, com a Hotmart, que Sim. depois virou um cliente nosso e tal. E o cara falou assim, cara, o nome seu é muito legal, mas vocês nunca pensaram em ser NoisePod, não? E isso é um projeto que está guardado nosso. Sim. De ter uma NoisePod, mas com um propósito um pouco mais social. Para as pessoas poderem usar o podcast como canal de falar, sabe? Assim, com as pessoas. Esse é um projeto que está guardado que acho que ano que vem a gente consegue tirar da gaveta. Por causa do NoisePod. É isso aí, né? Mas você, quer dizer, então esse bichinho do podcast aparece por uma demanda de um cliente. Por uma demanda de um cliente. Você, cara, dá para fazer, ué. Quem grava música, grava podcast também. É isso. Surge com essa demanda muito mais da gravação. Eu sempre tive um lado meio comercial, assim, de apresentar para as agências e tal, por causa do offline, que também passei 15 anos produzindo. E aí eu nunca fui ouvinte de podcast, nunca fui o cara mais podcaster da vida e tal, mas entendi ali como um meio para conseguir aquele objetivo que ele queria. Então Sim. eu sabia conectar essas coisas, ficava bem bravo, inclusive, porque eu não conseguia fazer isso com as agências. Eu lembro uma vez, daqui a pouco eu volto nisso, mas só para fazer essa ponta, né? Eu comecei a estudar sobre sound branding. O famoso plim-plim da Globo. Falei, cara, vou vender isso, cara. Comecei a estudar, vou vender esse negócio. Não vendi nenhum. Não vendi nenhum. Mas porque eu tinha uma coisa de ir nas agências e eu nunca queria falar com o RTV ou com o mídia. Eu falava, cara, eu quero entender como é que o áudio vai te ajudar e não como é que o áudio vai ser uma música de fundo Sim. da sua campanha. E isso travava
como diz meu filho hoje, isso bugava. Bugava a cabeça da galera da agência, porque... Na nossa época dava tilt. Dava tilt, exatamente, dava tilt, é isso aí. E que era exatamente como que eu, como produtora de áudio, eu tinha um caminho certo, ir no RTV, no produtor da agência. Não tinha, vou conversar com planejamento, vou conversar com o diretor de criação. E eu sempre fui chato. Pessoal, não, então você quer apresentar produtor? Então você vai aqui no RTV. Eu falei, não, cara, eu quero falar com o diretor de criação, cara. Isso aí. Ninguém deixava, cara. Poucos deixavam. E aí eu conheci alguns diretores de criação e falava, cara, vamos pensar alguma coisa, como é que a campanha nasce do áudio? Como é que você pode usar isso aqui junto assim? E o Sound Brand nasce aí, né? Eu falei, cara, por que a campanha, por que você não tem um Sound Brand? Mas nunca consegui vender isso. Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Você está falando uma coisa interessante, cara. Eu uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu desenhei o esqueleto de um curso de podcast para ser dado como uma cadeira de pós-graduação nas universidades. Então, está tendo uma pós-graduação em marketing, uma cadeira que seria podcast, né? E aí fui conversar. Conversei com 2, inclusive uma da Universidade Grandona aqui de São Paulo, né? Fui lá conversar com os caras, tudo. E não houve, cara, não teve como tirar da cabeça dos caras que o que eu estava propondo para eles era uma disciplina de RTV, de rádio e televisão. E eu falei, não, cara, você não entendeu, bicho. Eu quero botar a disciplina podcast na pós-graduação de engenharia. Eu não quero botar ela na área de RTV da comunicação. Do mesmo jeito que o engenheiro tem que aprender a lidar com uma planilha Excel, eu quero que ele entenda que o podcast pode ser um puta caminho para ele também estabelecer um canal de comunicação. É uma puta ferramenta. Eu não quero ficar restrito à área de RTV como ferramenta de comunicação ali. Não, cara, eu quero que ela é estratégica, então cabe em qualquer pós de qualquer lugar. Médico não é proibido de fazer propaganda? Não pode ter propaganda de médico. Mas nenhum médico pode ter um podcast. Por que ele não pode aprender podcast? Porque ele está fazendo medicina? Mas não teve jeito, cara. Não consegui. Aí quando eu cheguei na RTV, os caras, nós já temos aqui. Aí você foi ver o que era disciplina de rádio e não sei o que os caras achavam que era a mesma coisa, né? Não rolou, cara. Ô, Luciano, eu tenho muita tranquilidade de falar, porque assim, depois de 15 anos dando aula em universidade, 17, que eu comecei, eu levei lá em Belo Horizonte uma disciplina chamada Sound Design. Montei dentro do curso de design gráfico, depois eu entrei na universidade, na faculdade de publicidade, depois de jogos digitais, depois de computação gráfica. Então eu criei metodologias de ensinar essas pessoas a lidar com áudio, né? Seja editando, seja recebendo um material, seja sincronizando e tudo mais. Bom, então assim, eu tenho muita tranquilidade de falar que a academia está num problema gigante. Puta vida, cara. A academia está com um problema muito sério. Sim. Principalmente porque hoje o ensino ele é on demand. Sim. Então, essa coisa dos cursos digitais, que é um caminho sem volta. Hoje você consegue comprar uma série de cursos on demand ali no self-service. Hoje eu vou comer isso, vou comer isso, vou comer aquilo. É o conceito de podcast, cara. Por que eu tenho que ser refém da programação de alguém se eu posso montar a minha? Montar a minha, né? Exato. Só para fechar aqui, ó, eu vou dar um exemplo de sound design para os nossos ouvintes aqui, que eles vão entender exatamente do que nós estamos falando aqui, ó. Vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e esse é o seu cafezinho. Ouviu? Pera aí. De novo, vamos prestar atenção. Bom
dia, boa tarde, boa noite. Tá vendo esse QR Code? Eu vou deixar ele o tempo todo aqui hoje. Eu fiz questão quando eu fui trabalhar com o negócio do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. A molecada fica enlouquecida pra ouvir. Cara, deixa eu ouvir a xicrinha. Isso mexe com o seu inconsciente. O áudio, ele tem... Eu tenho essa brincadeira infame, né? Que é falar assim, o quanto que o áudio é importante no audiovisual. Inclusive a palavra vem na frente, né? Isso aí, então, isso aí. assim, o áudio é mais importante. E infelizmente ainda o áudio na indústria do audiovisual, inclusive, ele é tratado como pós-produção. Tá lá no final. Sim. E eu não esqueço uma entrevista do Randy Tom, que é o sound designer do Forrest Gump, né? E ele fala isso na entrevista, que a parceria dele com o Zemensky é uma parceria tão foda, porque eles falam o seguinte: se eu tratasse o som como pós-produção, eu nunca conseguiria o som das bicicletas que ele alugou lá na produção daquela cena em que os meninos do Forrest Gump, que sai a prótese, vai sair na prótese que dele, vai sair na prótese dele. Ele conseguiu o som porque ele captou isso lá no coisa. Não tinha como um ano depois ele falar, pô, qual bicicleta que eu peguei para eu fazer overdub daquilo ali e tal. Então é muito importante esse som e existe uma potencialidade do sound design que é o que eu sempre ensinei, né? E tento mostrar isso para as pessoas. Dentro do design, isso foi maravilhoso, porque a gente conseguia levar para termos como intermídia, que hoje é um termo que é bem óbvio, né, para as pessoas. Mas eu sinto que a universidade, quando você fala desse exemplo de levar o podcast para fora do curso de comunicação, que é não ser óbvio, porque ter no curso de graduação é óbvio, claro, né? Mas você levar para outros cursos é maravilhoso, que você oferece o meio para fins diversos. Exatamente. E esse é o ponto que não rola. Então, assim, a universidade, ela vive esse problema, assim, se ela não sai da caixinha dela... E ela é o lugar, teoricamente, de sair da caixinha. Cara. Ela é o lugar do você explodir. Tá terrível, tá cada vez mais fechada, cara. É complicado. E nesse on-demand, que é as pessoas se organizarem, né? Isso é um dos pontos que, quando eu fiz a universidade, por isso até que eu larguei a publicidade, eu cheguei no primeiro semestre da universidade de música e falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser, quantas disciplinas eu quiser, não tinha conta nenhuma para pagar, né? Falei, bicho, estou vivendo com a minha mãe ainda, vambora. Eu fiz 13 matérias no primeiro semestre. Passava o dia na universidade, até reger coral eu regi. Porque eu falei, cara, quanto mais conhecimento eu adquirir... mais ferramenta na tua caixinha. Mais ferramenta. Para eu fazer 20 anos depois, eu consegui, no meio de uma pandemia, falar, cara, eu vou fazer isso aqui. Hoje eu estou aprendendo, meu desafio é data science. Eu estou estudando isso. Como é que eu apresento números, dados, tempo de retenção, como é que o sound design me ajuda. Pô, estou pirando minha cabeça. Agora, isso veio da base de eu falar assim, cara, eu falo isso, ensino isso, meu filho, cara, tem que estudar, cara. A gente tem que estudar o tempo todo. Você então começa a produzir podcast. Quando é que pinta a ideia da WePod? Porque até então você é uma agência que presta serviço de podcast para, eventualmente, quem quiser. Não é o teu produto. E vai virando produto. Quando é que isso dá o salto para deixar de ser uma produtora de áudio para ser uma... Eu não sei que nome que você dá para o WePod. Quando a gente... Quando eu saio sou demitido por esse contrato que a menina me trocou pela mesa e pelos microfones e o estagiário, eu falei, cara, se eu vou entrar nessa brincadeira, se eu vou entrar nessa história mesmo, eu preciso construir valor nisso que eu estou entregando. Exatamente. E criar uma metodologia que é um pouco, né, do fato de ser professor, de trabalhar com isso. Eu falei, cara, tudo precisa ter uma metodologia muito bem aplicada e muito bem embasada. Daí nasce o iPod, né? Hoje a gente é uma produtora de conteúdo em podcast, tá? E aí a gente entrega desde a criação do projeto até a análise da audiência. Então, passando aí, a gente faz criação, planejamento, gravação, edição, distribuição, e a gente chega até essa análise de dados, que a gente tem uma equipe de dados hoje, que faz uma análise de audiência. Então, hoje, na hora que o cliente, ele pode até querer, inclusive a gente tem cliente assim, que grava, que tem toda uma equipe de produção, que tem isso dentro da própria empresa, a gente atende, por exemplo, o Ministério Público lá em Belo Horizonte, que comprou todos os equipamentos antes da gente chegar.
E a gente usa os equipamentos dele, tá tudo certo lá, e a gente cria tem uma equipe de jornalista, uma equipe de... Até porque equipamento deixou de ser o bicho, né, cara? Você tá doido. Eu fico imaginando, você tá na área de produção de áudio há quanto tempo? 20. Mais de 20. Quanto custava uma mesa decente de áudio há 20 anos atrás, cara? Cara, eu comprei, eu lembro, não sei quanto, porque tem mesa de mais de 100 pau, mas assim, eu lembro de ter investido 35 mil numa mesa. Lá naquela, 20 anos atrás. Numa 35 mil lá hoje numa C24, numa C24, que era uma mesa da Avid, que tinha acabado de lançar. Eu me lembro, os amigos do Estúdio Bandeirantes, a gente conversando com a turma lá, os caras falavam em mesa de 100 pau, cara. De 100 mil. E assim, hoje em dia, quer dizer, o preço de entrada, o custo caiu barbaramente. Hoje em dia, de novo, qualquer um com 4 microfones, um laptopzinho ali. Isso não é valor. Acabou. Não tem mais valor o equipamento, né? E o que o pessoal não entende é isso. Quer dizer, eu consigo dar valor quando eu enxergo a coisa. Então, estou vendo os microfones, estou vendo a mesa, estou vendo um monte de botão. Puta, isso aqui é complicado, né, cara? Que coisa... Agora, o conhecimento para gerenciar isso tudo aí, é difícil você botar valor nisso, cara. O que eu me realizo, acho que todo dia, hoje na iPod, e entregando o que a gente entrega, tá muito no lugar da estratégia, que é o que eu nunca consegui fazer com o offline. Que é falar assim, cara, para que serve o podcast? Tanto que hoje, assim, e eu entendo isso não como prepotência, eu entendo isso como... como, assim, cara, tua especialidade, realista. Cara. Como realista. O cara chega pra mim, Márcio, eu quero fazer 3 episódios. Eu falo, cara, não faz. Sim. Faz não. Sim. Às vezes a agência, de novo, falando aqui não é ódio às agências não, tá, gente? A falar mal de mas a gente precisa entender que, assim, fazer 3 podcasts não é criar uma estratégia de podcast. Se você não fala, eu falo. A agência é muito burra, cara. Esse pessoal de agência, eles são muito burro, bicho. Eles não têm nenhum interesse em ampliar o alcance. Outro dia eu tive um pau com uma agência aqui, uma montadora. O cara entrou em contato comigo, vou fazer não sei o que, mamá. Eu queria fazer 2 participações no podcast. Eu falei, cara, não faça isso, bicho. Pra quê? Gasta dinheiro com outra coisa. Você vai jogar dinheiro fora. Não, você não entendeu ainda, cara. O negócio do podcast é construir o raporte com o ouvinte. Você tem que estar comigo aqui durante 4, 5, 6, 8 episódios, para que em um determinado momento esteja presente na cabeça do ouvinte que você vai entrar, porque aquele é teu momento, é o momento da tua entrada, é ali que você vai fazer a marca. A tua marca, se eu tirar você, vai ficar um buraco, o ouvinte vai falar, cadê eu cansei de fazer isso com clientes, né? Eu falava, cara, então eu faço até um preço melhor para você fechar comigo 6 meses do que 2 episódios. Cara, não teve jeito. O cara gastou uma nota, jogou fora, porque ele fez 2 participações, eu falei, também não vou rasgar dinheiro, então vem, fez as 2, e aí me manda o material da agência. Veio o texto. E eu, cara, uma coisa que eu não vou abrir mão é o seguinte, o texto é meu. Não, bicho, me manda o teu texto, eu vou pegar o teu texto, vou transformar no meu texto, mando para você, você aprova e tá tudo feito, tá bom? Não pode, cara, você não vai escrever um texto para ser lido, eu sei como eu tenho que ler, eu sei o tamanho que tem, eu vou brincar na hora, eu vou botar caco, não dá para fazer, não é um locutor locutando, cara, eu sou um podcaster, eu vou brincar. Isso. Não, mas tá legal, mandei pro cara. Aí cheguei pro cara, falei, o texto de vocês não tem um CTA, um call to action no final. Você tem que terminar o texto dizendo, o teu texto termina o seguinte, entra em contato conosco para fazer um test drive. Aonde? O Mané? Não, manda pro site. Não, o site é genérico, o nome da .com. Tem que ter um lugar que o cara entra e aplica. Posso botar @ o teu no Instagram e você põe na bio? @ link na bio, tá resolvido? Não, peraí, aí mandaram para mim a URL. www, o nome do veículo.com.br /agendar /teste já perdeu, cara. Eu falei, cara, peraí que eu vou ler para você isso aqui, você só escuta eu falando. Não, eu falei, não dá, bicho. Cara, foi uma dureza. Eu não consegui convencer o cara a só falar www.com.br /agenda, alguma coisa assim, né? Mas eu estava discutindo com a agência.
Entendeu? E eu estava entendendo que do outro lado tinha um cara que não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, ele não sabia com o que ele estava mexendo, ele não sabia escrever para podcast, e estava cheio do... Era o cara que é o grande, né? Uhum. Eu sei como é que é. Então ele jogou o dinheiro do cliente fora, porque o resultado deve ter sido pífio, né? Uhum. Não construiu o raporte com a minha audiência, porque ele entrou e sumiu, ninguém percebeu que ele estava lá. Então esse é o perfil de qualquer agência. E eu já lidei com, cara, do W não sei o quê até o Mané da esquina. É a mesma coisa, cara. Não tem diferença. E você sabe que uma coisa que a gente vem defendendo, né? E lançamos agora no mês passado um manifesto, inclusive, que é o Yes We Pod, inclusive focando nisso, assim. Hoje 95% dos nossos clientes são empresas diretas. Diretas, sim. A gente vai na empresa, a gente mostra que existe uma necessidade de criação de uma cultura do podcast, Sim. de que não é um resultado a curto prazo, de que você não é um influenciador que vai ter milhões de plays no primeiro momento, nem na sua vida toda. Quem é que vai acessar o teu podcast da tua empresa para ouvir você falar do teu produto, cara? E inclusive isso, assim, é como você fala. Sim. Porque se você usar como canal de venda específica, compre batom, você não vai vender. Não é assim, entendeu? Então, o nosso dia a dia tem sido educar, né, como você estava falando comigo, né? A evangelização do podcast, ela ainda está no mesmo... Assim, a sensação que eu tenho... Sim. É que por mais que a gente está falando de podcast desde 2004, a gente ainda está falando de podcast em 2024. Sim. 20 anos se passaram e o mercado da comunicação ainda não entendeu a potencialidade que existe. Tudo bem, em 2004 a gente não tinha acessibilidade que a gente tem hoje, as plataformas, era mais difícil, era o download, RSS, era uma coisa mais complexa. Mas mesmo hoje a gente ainda está no processo de evangelização para tentar entender. É impressionante. E hoje podcast é uma live no YouTube. Virou a live no YouTube. E aí a gente ainda entra nesse caso de que hoje fazer uma live no YouTube e fazer e colocar uma mesa, uma televisão e falar isso é podcast é uma coisa que eu acho assim, não é o caso. Sim. Não é isso. Se você coloca hoje uma mesa, uma televisão e se eu fizer um teste ali e falar qual podcast que é esse, você não sabe a diferença. Então... Até porque os estúdios estão de montão, né? A troca-luz aqui, né? Eu tô gravando para todo mundo. Luciano, outro dia chegou um orçamento pra gente, cara, falando da seguinte coisa. A gente conta o santo, não conta... Como é que é? Conta o milagre, mas não conta o santo, né? Falando assim, cara, o orçamento tinha que... Tava lá a descrição do orçamento que eu tinha que colocar. Aí tinha embaixo assim, o estúdio precisa ter uma cortina preta. Oi? Pra que isso? Qual que é o motivo de ter uma cortina? Qual que é o motivo de ser sonografia? É uma direção cênica? Não? Não, porque todo estúdio de podcast tem cortina preta. Ou seja, chegou num absurdo, cara, de que a cenografia de um podcast hoje está baseado no que o mainstream, voltamos a falar de mainstream, dita. Falei, cara, peraí, velho, você tem uma liberdade cênica, se você quiser fazer vídeo. É a identidade do vídeo, tá lá. Exatamente. Faça o que você quiser, põe um sofá, põe duas cadeiras, não põe todo mundo em pé, pinta a parede roxo, coloca a marca da sua empresa, sei lá, cara. Cria uma história com isso, entendeu? E não fala assim, eu vou fazer porque é igual. Eu tenho uma máxima que eu falo que é o seguinte: vários artistas chegavam no estúdio e falavam assim, Márcio, e normalmente é pai de menina, né? Sempre fala isso. Pai e mãe de menina. Falava assim, eu queria que minha filha fosse, a música fosse igual a da Anitta. Aí eu sempre falo o seguinte, cara, pra ouvir a Anitta, eu vou na Anitta. Pra que eu vou ouvir sua filha? Sim. Cara, referência, benchmark é uma coisa, cópia é outra. Sim. Entendeu? Eu queria que tivesse esse estilo. Pô, legal, agora vamos criar a sua identidade? Entendi que você gosta desse estilo aí, legal. Você imagina como é que era lá em 2004 para 2005? Pensa quando tudo era grama, né? Porque o que era podcast? Era dois gordinhos... Pronto. Gritando. 3 gordinhos gritando. Esse era o modelo. E eu apareço com um podcast de um cara sozinho. Eu sozinho, falando, né? Tinha o Christian fazendo lá o Escriba Café, que era aquela coisa, era um sujeito contando história, né? E eu entrei numa outra praia que era eu falando de vida, falando de coisa, mas era eu sozinho. E na cabeça dos caras, como assim, cara? Como é que alguém pode segurar 30 minutos falando sozinho, né?
Porque o modelo dos caras era o rádio, era que o cara entrava, falava uma coisa, entrava uma notícia, ou não sei, música, e eu trouxe mais ou menos esse modelo, né? Mas entrei quebrando essa estrutura. Quantos podcasts tinham na época que era um cara, só de cara, era 1, 2, 3. O resto da maioria era tudo 3, 4 caras falando. Então cria-se esse estereótipo, como se criou agora, que podcast é uma live, é um programa no YouTube, feito por um influencer, por um gamer, por um stand-upper, por qualquer coisa, e criou e roubaram da gente o termo, né? E pra mim o pior dessa história é que, primeiro, você enfraquece, você enfraquece o tema, você enfraquece o conceito. Tem uma coisa horrível que eu falo que inclusive é o maior desafio, né? É quando você faz um podcast de uma marca que já fez errado. Sim. Outro dia a gente teve com uma grande marca e a marca falou assim, mas a gente fez o podcast e deu errado. Ó que bosta. Deu errado, cara, mas peraí, que deu, como é que foi? Aí eu fui analisar, falei, cara, mas deu errado porque você fez tudo errado. Não é, o problema não é do podcast, não. O problema é o jeito de ser feito. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu, né, acho que você tá aí, né, Luciano, há um tempo capinando esse mato, e a gente está chegando agora também, há pouco tempo, mas dessa evangelização que continua. Assim, não vai parar nunca. Não vai parar nunca, porque na hora que você fala assim, não, mas podcast é assim. Cara, você perde a possibilidade do narrativo, dos crimes reais, de você ter essa proximidade que a gente tem aqui do áudio. Onde eu bato, só para o pessoal entender aqui uma coisa que eu bato sempre. O que podcast é? Podcast é um sistema de distribuição, ponto. O que está sendo distribuído não interessa. O sistema é que define se é podcast. Você pode ter um podcast com planilha PDF, cara, com planilha Excel. Eu conheço um podcast nos Estados Unidos que é de código Morse. Pip, 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 pip. Só isso ele faz, né? Então, o que vai ser transmitido não interessa. Então, se o que vai ser transmitido são 2 caras conversando, 4 caras conversando, alguém cantando, alguém rezando, um sujeito falando baixinho para você dormir, não interessa. Desde que o processo de distribuição seja o processo de podcast. Quer dizer, tem 2 caras conversando aqui, tem um microfone captando a gente, o nosso som está indo para uma máquina que está codificando esse som. Até aí é igualzinho o programa de rádio. Igualzinho o rádio, não muda nada. A diferença é que o rádio vai pegar esse código, joga numa torre, e essa torre espalha aquele sinal pelo mundo afora. Broadcasting, né? Qualquer pessoa que tiver um alcance desse sinal e tiver nas mãos um aparelhinho que seja capaz de decodificar esse sinal, e esse aparelhinho é um aparelho de rádio, é um televisor, né? Ele consegue capturar aquilo lá. Mas ele vai capturar o sinal que está no ar, na hora que o sinal está no ar. Se ele quiser capturar daqui a 10 minutos o sinal que passou 10 minutos, não tem mais. Isso é o broadcasting, né? Podcast, então, é a mesma coisa na primeira parte, só que o sinal, em vez de subir para uma torre e explodir para o mundo, ele sobe e vai para um arquivo, num lugar, e esse lugar distribui esse podcast para as pessoas a hora que elas quiserem. Isso. Entendeu? Então, a pessoa tendo na mão o aparelhinho, que é o celular que está no bolso dela, não tem que ser um aparelho de rádio, não tem que ser um televisor, ela acessa aquilo e fala, bom, eu quero ouvir agora os caras conversando. Bate no botão, então essa liberdade é que faz a diferença. Então, o que chegou até ele, não interessa. Chegou algo. Chegou um vídeo, chegou no áudio, não importa. Se veio por esse caminho, é um podcast. Né? Por isso que a gente bate muito nessa história de que podcast é meio. Sim, e não fim. Exatamente. Né? Então você e aí está o erro talvez das campanhas de agência, né? De enxergarem o podcast como fim. Ele é uma linha no plano de mídia do Excel. Ali, né? Então ele tem que colocar... Portanto, você não pode dizer, eu faço podcast. Não, exato. Não, cara. Eu faço um programa em áudio que eu distribuo como em podcast. Formato podcast. Exatamente. Por isso que a gente não é uma produtora de podcast, a gente é uma produtora de conteúdo. Sim. Né? Isso aí. E que algumas empresas fazem vídeo, então, tanto que a gente até não fala, muita gente fala assim, mas então é videocast. Eu falo, não, cara, é podcast em áudio e podcast em vídeo. Então, já vamos assumir isso aqui como podcast em vídeo. E vamos trazer dessa forma. Eu vou pôr no YouTube. Não. Então isso é outra coisa. Isso não é podcast mais. Isso é uma outra coisa. Se você pegar o áudio desse programa,
o vídeo desse programa e colocar no caminho do podcast, que é subir até o agregador, descer, etc., aí ele pode até virar podcast. Cara, a confusão é tão tremenda, é tão grande, que quando eu vi o Pânico no Rádio ganhar o prêmio de podcast do ano no Brasil, lá no IBES, eu falei, bicho, ninguém tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo, cara. Um programa de rádio ganhou o prêmio de podcast do ano no Brasil. Entendeu? Eu volto a dizer, é uma cena que a gente precisa olhar com muito cuidado. Sim. E eu falei isso no Rio to See desse ano, né? Que eles estão lá, estavam falando, em vez de criar um outro nome para podcasts narrativos, que tem que ser pode novela, pode isso. Eu falei, cara, numa cena em que a gente está num processo de evangelização há tanto tempo, difícil de explicar para o mercado publicitário, para as marcas, o que é você mudar o conceito e despirocar na história do que é, isso enfraquece. Porque aí você fala, aí a agência falando, mas não é videocast? Aí outro dia o Javier, que é diretor do Spotify, falou assim, não, mas é vodcast. Eu falei, cara, não inventa outro nome. Vodcast agora. Vodcast. Eu falei, não inventa outro nome. Quanto mais nomes a gente inventar, mais difícil a apreensão o mercado fica, põe cara. Vodcast de uma vez Vodcast, e já deu. Pronto. Isso é complicado. Você tem que, eu acho que é entender, tenho certeza. É educar, falar, cara, é essa que é a ferramenta. Sim. Entendeu? Ninguém chamava outdoor de qualquer outra coisa. Mudou o produto, virou... Eu sou outdoorista. Eu sou um outdoor. Eu sou um produtor de outdoor. Não, cara. Porque isso enfraquece. Televisão é televisão. Sim. Tá lá, ganha dinheiro e faz comercial. Os comerciais são caros. Porque ela é televisão, ela não mudou de nome. Né? Então a forma é o streaming, é o Globoplay, que é diferente do sinal aberto. Tudo bem, mas é televisão. Eu não sei se é possível ter esse alcance, cara. Eu acho que esse é um problema que não é insolúvel. A menos que apareça uma tecnologia nova aí, com nome novo aí, não vai mudar nunca. Porque o que nós estamos falando aqui, por que você fala eu sou radialista e não pode falar eu sou podcaster? Entendeu? Não, pode. Entendeu? Né? O rádio é um sistema de... Então, o próprio mercado, ele toma conta, ele pega o nome, ele dá o que ele quiser. O que me deixa revoltado é o pessoal carregar esse nome para outros lugares, né? Então, quando ele bota cara, por mais que você pegue rádio é rádio, não tem diferença. Sempre será aquela coisa do broadcast, que ele é rádio. Né? Se eu vier para o... Aí criaram o web radio. Legal, funcionou porque ficou claro, né? O que é um rádio na web, né? Mas quando você pega o podcast e diz que uma live no YouTube é um podcaster, aí mudou tudo. Bom, mas essa discussão está virando... E de qualquer forma, eu acho que para entrar no racional assim dessa discussão, eu acho que a gente precisa, as pessoas que estão fomentando esse mercado nosso, né, do podcast, a gente precisa ter um protagonismo nessa história. A gente está conseguindo fazer um pouco isso com relação às agências, né, assim, de primeiro estar com os clientes, estamos agora concorrendo, por exemplo, ao Prêmio Jatobá com um podcast da MRV, exatamente para mostrar assim, é um canal importante para as marcas, é uma mídia que que futuramente é uma mídia proprietária, onde você tem controle dos seus dados, onde você tem controle da sua audiência, né? Você não precisa estar necessariamente só no Spotify, só no YouTube, só nas plataformas. Você pode ter um canal dentro da sua própria empresa que você fale isso e tal. Então, moral da história, eu acho que a gente precisa defender essa questão da importância do áudio. Voltei para fazer todo esse parte e falar, cara, o áudio é importante, é uma aquisição de ferramenta. Você que está ouvindo a gente, está ouvindo provavelmente correndo, está ouvindo dirigindo o carro, que você não vai ver o vídeo. Você não vai dirigir vendo vídeo. Você não vai correr vendo vídeo. Sim. Então... Até porque não tem nada para ver aqui no vídeo, né? Não tem. Somos lindos, mas somos lindos, se eu fosse agredir você, vou te dar uma porrada. Aí, deixa eu ver, né? Deixa eu complementar o que está acontecendo lá. Mas não é essa a proposta do podcast. Não é essa a proposta. Tanto que eu nunca me preocupei aqui, né? Falei, cara, eu vou fazer na minha salinha aqui, tá legal. Não estou preocupado se tem... tá bonito. Não, porque nós estamos transmitindo a coisa... Quando eu fui criar agora o Café com Leite, foi exatamente isso, né? Qual é a mola mestra do Café com Leite? É ser um programa infantil, ou para crianças e suas famílias, em
áudio, ponto. Ele não é em vídeo, ele é em áudio. Eu estou subindo ele agora pro YouTube com uma imagem fixa no fundo. Acabou. E o áudio em cima para usar o YouTube para distribuir áudio. É por isso, eu não estou indo pro YouTube. Porque, fala, bom, já tem gente lá. Não, ele é uma plataforma de distribuição. Ah, mas você tem que produzir. Não vou produzir vídeo, cara. Eu não vou. A minha galinha pintadinha nunca será azul com bolinha branca. Ela será da cor que a criança quiser. Ela será com bolinha, ela vai ser do jeito que a imaginação da criança quiser. E isso é a alma do programa, né? O Café com Leite tem uma personagem, que é a Babica, que é um avatar. E nós estamos com uma puta encrenca, porque há uma demanda para que nós mostremos a Babica. Por outro lado, se eu mostrar a Babica, cara, eu corto o barato de todas as crianças que já imaginaram a sua Babica. Entendeu? Então tem uma menininha que mandou, um menino mandou um desenho pra gente, a Babica dele é negra. É negra. E a nossa Babica, ela é o avatar da Bárbara, que é loira. Então, teria que ser uma menininha loirinha para ser o avatar da apresentadora, né? E uma criança ouviu aquilo e enxergou como negra. Como é que eu vou cortar o barato dela? É isso. Como é que nós vamos transformar essa? Ah, mas tem que fazer porque o personagem vende, porque você pode fazer merchandising e bababá. E falei, bom, então eu virei escravo de uma história, né? De uma narrativa. E se eu for pro YouTube com a Babica, você tem que assumir. Escravo do YouTube, entendeu? Você sabe que a gente tem um caso muito legal. A gente fez uma rádio dentro da Vale. Isso pré-iPod, né? Que era uma rádio, chamava Na Escuta, que foi um dos grandes projetos exitosos com a agência, que a gente fez a 4 mãos e foi incrível. Eram 24 episódios por mês que as pessoas ouviam no canal de comunicação do rádio. Aquele radinho que você troca o canal do intercomunicador. Ah, entendi. E aí, por exemplo, a pessoa no administrativo ou lá no caminhão, no meio da mina, ela conseguia ter um canal de notícias ali. E aí fizemos esse canal, chamava Na Escuta, para, sei lá, quantos mil funcionários, e deu certo pra caramba, um projeto super exitoso, até dar os problemas que deram, e aí cortaram as verbas de comunicação. Mas por que eu estou contando essa história? A gente tinha uma locutora que fazia, ela que lia todas as informações, que vinha de tudo, desde, você sabia que você tem um desconto na farmácia de Itabira, de tal, até a palavra do presidente. Beleza. Aí, certo dia eu fui até a Vale conversar sobre planejamento de ano, aquela coisa toda, o pessoal, aí todo mundo falando assim, cara, a gente não quer que para a Renatinha de jeito nenhum. Aí eu assim, quem que é Renatinha? Cara, eles deram nome para a locutora. Era a hora da Renatinha. E o nome dela é Cissa. Tipo, era uma locutora que não tinha nada a ver. Era uma voz. Era uma voz. E que eles tomaram aquela voz para eles. Sim. Isso é muito legal. Esse é o poder que o áudio tem. Exatamente. Né? Exatamente. E fechando essa história do poder do áudio, eu volto com aquela história do Chico Felitti, um amigo meu que falou assim, que fez A Mulher da Casa Abandonada, que certa vez ele chegou pro cara, o cara falou, pô, por que você não foi com uma câmera filmar lá na porta da casa? Ele falou, cara, porque aí seria um documentário. Sim. E não, o meu é um podcast narrativo, né, documental aqui com uma... Que é o jogo que a turma não... E eu preciso entender por que isso acontece, porque as pessoas não entendem o papel que elas têm em montar esse cenário desse podcast. Eu estou fazendo um programa, eu estou fazendo uma narração, botei o fundo, então amanhã vai sair um Café Brasil depois da manhã, que começa com o dilúvio, cara. Então, trovão, chuva, pá. Aí o pessoal falando aquela... Eu criei toda uma ambientação para que a pessoa complete aquilo na cabeça dela. Eu sei que o meu trabalho é só uma parte. Aquilo que eu fiz foi uma narração de um pedaço do que é o podcast. O outro pedaço é na cabeça. É como se a pessoa tivesse uma tela. Eu vou lá e vou tentar jogar as tintas e vou tentar pintar. Ela é que vai pegar aquilo tudo e vai terminar aquela tela, né? Então eu sei que cada um vai terminar de um jeito. Então, cada um tem sua história, cada um vai pensar de uma forma e cada um vai criar o seu cenário na sua cabeça. Logo, há uma coprodução do ouvinte junto ao podcast. Tanto que eu termino o Café Brasil, eu falei, esse programa é feito por 4 pessoas. Eu, Lala, a Cissa e você que está ouvindo. Porque é na cabeça dele que termina aquilo. Eu nunca sei como é que termina. Aquele cara que me escreveu falando que eu dei um conselho que mudou a vida financeira. Que é isso, cara? O outro que me escreve chorando, ou manda uma...
ouviu uma coisa no programa que ele entrou em lágrimas. E eu nunca imaginei que aquele texto que eu ia falar ia fazer lágrimas em alguém. Mas pegou o cara no momento certo, ele precisava ouvir aquilo, aquele texto bateu nele de um jeito que não bateria no vizinho dele, né? Essa complexidade está dentro da pessoa. Isso tem um valor que no momento que eu pego e transformo num vídeo, eu jogo tudo fora, cara. Você sabe que isso tem nome, né? Chama teoria das mentes. Teoria das mentes. Das mentes, que é exatamente o poder que o áudio tem de fazer você construir. Tá muito parecido com a história do livro, né? Exatamente. De você quando você está lendo um livro que as pessoas pararam de ler, né? Muito livro de história, que você constrói no seu imaginário. E isso, a teoria das mentes fala do poder que o áudio tem em frente ao vídeo. Dali você conseguir falar, mas é isso, é aquilo. E aí quando, né, o Surround está aí para ajudar a gente, os PANs da vida que nos ajudam a fazer isso e que pararam, né? Você vê que é uma escala, né? Quer dizer, eu lendo um livro, eu consigo imaginar um cenário e, pois, se eu mergulhar naquele cenário, eu viajo naquele cenário. Isso. Aí entra um puto e põe o barulhinho. Isso. Aí, além da minha mente, da minha visão lendo aquele livro, entrou pelo meu ouvido. Porque eu lendo um livro eu não tenho audição. A audição de um livro é o barulho de virar a folha. Isso. De repente entra alguém e eu falei que o gato miou e entrou um miado do gato. Miau! Cara, eu fui automaticamente jogado dentro daquele ambiente. Né? Total. O cara descreve uma sala e eu começo a ouvir a sala. Isso. Aí uma pessoa entra andando, tic, 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 que é uma sonoplastia. Sonoplastia, Você sabe que eu comprei um livro uma vez, inclusive roubaram esse livro de mim, sabe? Que era um livro do Star Wars. Sim. Que era um livro grandão, contando as histórias e tal, e tinha uns botões do lado. Que você ouvia... Aí você apertava o botão e ouvia o som, cara, do R2-D2, da espada de sabre, do... Como é que era o malvadão lá, gente? O Darth Vader. Pronto. Cara, eu ouvia isso, cara, e o livro tinha a interação. Falava, cara, era caro pra caramba. E eu comprei esse livro, falei, pô, muito legal. E é isso, o áudio ele possibilita coisas que faz isso que você acabou de falar, que é julgar você pra dentro. E aí você se transforma em dono dele. É seu? O episódio é teu, não é mais meu. O que o Luciano fez? O Luciano produziu um episódio e jogou no ar. Você pegou o episódio que eu fiz, incorporou pra você, entrou dentro de você, você compôs aquela... E virou teu, cara. Então aquilo que eu falo, a babica não é minha. A gente... Cada um tem faz a sua. Como é que eu vou chegar lá e falar, me dá de volta isso aqui? E você entende como é que as agências estão perdendo a possibilidade criativa... Sim. Como é que é o sound branding? Isso. Como é que você falou? O sound branding? Sound branding, Então, de usar isso tudo, cara, que é aquilo que eu te falei, cara. Os caras não entendem essa minúcia toda e tem que ser do ramo para entender. E para usar. E as pessoas quando depois não vão entender o que está acontecendo, mas o que é isso, cara? Por que eu tô maravilhada com esse barulhinho da xicrinha? Ele foi feito para isso, ele foi feito para te conquistar. Eu criei alguns truques no Café Brasil, né? Eu falo um absurdo qualquer e eu derrubo o disjuntor da pessoa. Entra um barulho. Pô, meu. Caiu o disjuntor. Aquilo virou uma marca. Chega um momento que eu não vou precisar falar mais nada. Só o barulho sozinho. Ele já definiu que caiu um disjuntor ali, né? Cara, o Plim Plim, ele era, historicamente, ele era para fazer, né, numa sociedade machista, né, que ainda mais, né, que a mulher ia lavar a louça, ia para a cozinha, voltava entre a mudança do filme, o Plim Plim era o som para falar assim, voltou para o filme. Sim. Então, olha que genial, né? Você cria um sinal sonoro que vai fazer você entender uma mensagem. Sim. Só que, bicho, isso se perde total. Por isso que eu não vendi. Porque não tem esse pensamento. Então, se a gente não continuar o processo de evangelização, a gente vai... Eu vou morrer, vai continuar, vai vir outra geração e nós vamos continuar discutindo na mesma dando um ponto de história. Faca aqui, discutindo a coisa, né? Muito legal, cara. Um papo de gente de áudio é sempre uma delícia, né? Como é que a gente faz aí, então, para encontrar vocês? Como é que eu conheço a WePod? Como é que eu faço para encontrar vocês? Tem um site, tem um Instagram, tem rede social, como é que é? Importante o CTA, né? Você falou aí do CTA, não é um CTA grande. WePod.com.br, a gente está... Então, We de nós, em inglês, We de nós, pode. WePod. Isso, a gente está no Instagram também, que é a nossa rede principal, né? Junto com o nosso site. @WePod. @WePod. Esse nome é muito bom, cara.
É muito bom. Que bom. Coisas, né, que vem foi super natural, porque tem nome que você fala assim, não, eu tenho que pensar. Não, é um nome que veio e deu certo e tá super legal, assim. E eu falo que a gente é um caminho também, sabe? Hoje a gente não tem o nosso podcast, a gente tem o podcast dos nossos clientes, né? Sim. Estamos construindo uma história muito legal com as marcas. Você só trabalha para empresa, né? Você não faz podcast para indivíduo. Cara, a gente começou fazendo para todo mundo, né? Você faz podcast? Faz para todo mundo e tal. Mas a gente viu no meio do caminho de que as empresas, a gente estava estruturando uma entrega muito mais valorosa para as empresas. E, obviamente, como eu falei aqui, né, a conta tem que fechar. Sim. A gente não conseguia fazer isso em escala para os influenciadores, né, em termos de valor. E eu sou um cara que, assim, eu valorizo que abram mais empresas de podcast para lidar com essa ferramenta. Tem muita gente querendo fazer podcast. Muita gente me procura, muito influenciador, muito médico, psicólogo, muita gente quer produzir conteúdo hoje em dia. O marketing de conteúdo, ele veio e vai ficar por muito tempo. E tem que surgir outras empresas que façam, né, que dê vazão a isso e tal. A gente criou agora recentemente o iPod Academy também, que é para tentar potencializar, ajudar as pessoas a desmistificar, e mais do que desmistificar, desglamorizar, né? Assim, a gente hoje, que a gente não tinha antigamente, né, a gente tem um celular, um estúdio móvel, né, que as pessoas podem começar. Eu falo que o primeiro... mas eu vou fazer meu podcast sempre pelo celular? Não, óbvio que não. Começa aí, vai sofisticando. Começa, cara. Pega o gostinho, vê como é que é legal você fazer seu conteúdo uma vez por semana. Eu falei isso numa palestra outro dia, eu vou continuar falando isso pra sempre. A gente manda áudio o tempo todo pelo WhatsApp, cara. Então a gente já exercita gravar o áudio, já, né? Amanhã, Então, só que essa brincadeira tem que ficar profissional para não virar um hobby. Sim. Né? Não, o podcast é meu canal. Cara, então invista, contrate uma produtora local, né? Faça o seu investimento ali para isso virar uma ferramenta de venda para o seu negócio, para você, para o seu produto, para a sua clínica, para tudo isso, entendeu? Que funciona. Nós estamos aqui, inclusive, no podcast falando que funciona. Metalinguagem pura. Eu imagino se nós ia falar mal de podcast, né? Que é isso, cara? Você tá doido? Nunca. Cara, bem-vindo, viu? Você continua essa luta aí, porque ano que vem eu completo 18 anos de que bom. Café Brasil. Hoje eu fiz as contas aqui, acho que em 11 de novembro de 2025 vai sair o episódio 1000. Coisa boa. Cara, 1000 episódios, cara, isso é uma quantidade de conteúdo inacreditável, né? Mas é um legado, né, cara? É isso aí, tá se construindo uma coisa interessante aí. A briga continua igual. Hoje eu apanho como apanhava 18 anos atrás. O mercado continua não entendendo direito o que é. Mas é aquilo que você falou, enquanto não se estabelecer melhor a tecnologia, a gente não definir direitinho. E pode ser que amanhã apareça um maluco qualquer aí, inventa um treco novo, que transforma isso tudo aqui em pó, né? Uma coisa não vai acabar. Alguém vai estar falando num instrumento que vai capturar a voz dele, e que vai codificar essa voz e vai mandar para algum lugar de algum jeito. Isso não vai mudar nunca, que é o espírito do rádio, né? E, sabe, a trilha sonora, o barulhinho, o tesão do áudio. Isso não vai mudar nunca, cara. A forma de levar ele adiante é que muda. Com a tecnologia, né? A gente tem o nosso slogan lá da iPod, contamos boas histórias. Boa. Porque não tem nada mais antigo do que sentar em volta de uma fogueira. Sim. A gente está aqui sentado, né, num local juntos, contando histórias uma do outro. Agradeço demais, né? Você acha que o Café Brasil é emblemático na minha carreira, porque foi, como eu disse aqui, foi a experiência inicial nossa com o podcast, quando um cliente falou que é fã do Café Brasil. Então, fico muito feliz, honrado de estar aqui falando com você. Com você. É isso aí. É isso aí, tem que terminar bem mineiro, né? Mas te agradeço demais, Luciano. Grande abraço, bicho. Valeu. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.